tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu venho falar um pouquinho do livro O Pequeno Lorde. A autora desse livro é Frances Hodgson Burnett. Ilustrações de Reginald Burt, tradução de Tatiana Belink, editora 34. Vamos começar a falar sobre esse assunto porque eu estou super animada para conversar com você. Então, vamos lá! Cedric é um menino muito simpático que tem o coração puro e ele faz amigos em qualquer lugar e todo mundo admira ele, criança e adulto. Mas por que Yasmin? Porque Cedric, ele tem o dom de falar com as pessoas. Ele tem apenas 7 anos e ele já conversa sobre economia, política com os adultos e etc. Ele é bem aberto, sabe? E ele fala bastante. E, gente, uma coisa que ele faz, as palavras que ele não sabe, ele vai lá no dicionário e ele anota para ele colocar em prática no seu dia a dia. E ele gosta de ler jornais. E ele é apaixonado pela leitura e pelos contos de fada. Às vezes, ele lê para sua mãe e ela fica toda com o coraçãozinho mole, derretendo. Cedric é um menino alegre. A sua postura, a sua elegância. Então, ele é um menino muito simpático também. E ele tem um melhor amigo que é um dono de venda. Então eles conversam sem parar até o dia anoitecer, gente. E porque eles têm muito assunto para botar em dia. Ele encanta todo mundo. Na rua dele, todo mundo conhece ele desde bebezinho. Ele é um menino que ele gosta muito de falar. Acho que já passei um pouquinho, já falei um pouquinho a mais sobre o Cedric. O pai de Cedric faleceu quando ele ainda estava na marinha. Então o pai de Cedric já tinha falecido. Quando o Cedric era bem pequenininho, o Cedric tem memórias, só que poucas, de seu pai. Continuando, o seu pai, ele é uma pessoa muito honesta, gentil, igual Cedric. Cedric puxou totalmente a ele e a sua lindeza também, né, galerinha? O que Cedric não sabia é que seu pai era um lorde e seu avô era um conde, gente. Ai, que legal! Nossa, gente, vou contar um pouquinho mais pra vocês sobre essa história do pai de Cedric. Mas a sua mãe não havia lhe contado que seu pai era um lorde, nem seu avô era um conde, porque o seu avô tinha um certo ranço da mãe de Cedric e também de seu pai. Mas eu vou contar o porquê pra vocês. Então, o pai de Cedric viveu a vida inteira no palácio na Inglaterra, em Dorincourt, um lugar majestoso, com terras maravilhosas, propriedades imensas. Continuando, então o pai de Cedric era um lorde, mas ele morreu, né, gente? O conde tinha mais 2 filhos que morreram também. Mas antes disso, eu tô contando a história antes. Antes dos seus filhos morrerem, o Lorde, quando ele cresceu, virou um rapaz, ele foi trabalhar na marinha nos Estados Unidos, em Nova York. Foi aí que o pai de Cedric conheceu uma americana que era linda, gentil e muito humilde, de coraçãozinho puro. Então eles ficaram lá e se casaram. Ai, gente, tô tão feliz. E o conde? Como é que fica essa história com o conde? O conde, ele odiou o casamento de seu filho com uma americana, porque ele detestava, ele tinha um certo ódio, um rancor pelos americanos. Por isso ele não aceitava o casamento. E o que o conde fez? Ele rapidamente deserdou o seu filho predileto,
predileto. É que o capitão, como se chamava o pai de Cedric, ele era uma pessoa que conversava com todo mundo, sabe? Ele cantava desde pequenininho. Então, ele é como Cedric. O Cedric puxou dele. Então, o conde rapidamente deserdou seu filho. E só sobrou 2 filhos que era... Como é que eu falo? Que não era igual o pai de Cedric. Então, os três filhos morreram. Então, ficou assim a história, né? Mas não acabou ainda não. Não acabou ainda não. Mesmo os 3 filhos morrerem, ficou sem sucessor para prosseguir, para pegar essa hierarquia de conde. Então, o que o conde fez? Tô pensando aqui, ó. Eu acho que ele pensou bem assim, ó. Vou ter que pegar o meu neto, né? Filho daquela americana. E foi bem assim, sabe? Grosseiro. Ele era grosseiro, ranzinza. E até o seu advogado tinha... Não é medo. Ele tinha uma certa forma... Não é forma. Era difícil conversar com o conde. Porque ele era muito ranzinza, gente. Ele era muito grosseiro. Ninguém gostava de ficar perto dele. Porque ele só se importava consigo mesmo. Continuando a história. O Cedric, então, foi pra lá. Mas antes disso, o conde mandou o seu advogado buscar o Cedric e sua mãe. Mas a mãe de Cedric não ia ficar no castelo junto com o Cedric e o conde. Ela ia ficar em uma casa, mas ela ia ficar numa casa na propriedade do conde. Mas era tão longe, mas tão longe, que tinha que ir de carruagem. Então eles foram pra lá, né, gente? O Cedric podia visitar sua mãe, claro, porque é um amor de mãe. O Cedric tinha tanto amor pela sua mãe que o seu pai chamava sua mãe de Preciosa. E Cedric chamava sua mãe de Preciosa. E a mãe de Cedric chamava Cedric de Ced, gente. Ced é um nome, não é um nome, é um apelido fofo de mãe e filho. Maravilhoso. Mas, por conta dessa raiva que o conde tinha da americana, ele deixou ela numa casa separada do castelo. Então, como eu tava falando pra vocês, né, o Lorde, que é o Cedric agora, né, tipo assim, o Lorde é um título de senhor, faz parte, sabe, é um título. Podia visitar a sua mãe, mas ela não podia visitar o conde. Quer dizer, não podia visitar ele, né, porque a intenção dela não ia visitar o conde, ela queria visitar o seu filho. Mas então, continuando essa história muito prazerosa que eu estou contando para vocês, o que vocês acham que irá acontecer? Será que Cedric vai derreter o coraçãozinho horroroso, pedra, do conde? Ou será que vai ainda amargurar mais um pouco o coração dele? E o conde pensava que a mãe vulgar do Cedric ia falar tudo pro menino, que ele deserdou o pai, que ele fez sei lá o quê, que ele não deixou a sua mãe morar junto com ele por causa disso. Não, ela não contou nada, porque assim ia destruir os laços do conde e do Cedric, que no caso seria o futuro conde. Entendeu, gente? Então a mãe de Cedric era uma pessoa muito de coração puro, de coração bom. Por isso mesmo, gente. Então, fica essa pergunta para vocês. Leiam esse livro que vocês vão saber do que eu estou falando e vocês vão aprofundar nessa história. Quando chegar no título O Castelo, você vai saber que o desenrolar da história vai estar aí, gente. Você vai saber de tudo, o que está passando, o que está acontecendo, enfim, você vai saber bastante.
Então, um grande beijo. O vídeo fica por aqui. Não esquece de dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. Se inscrevam lá no meu Instagram e essa história maravilhosa fica para você. Tchau, tchau!